aprendendo a ler o tarô agora e você quer começar a fazer uma leitura para o amor, seja para você mesmo, seja para outras pessoas. Por exemplo, aquela leitura de compatibilidade de relacionamento, o que que ele pensa, o que que ele sente, será que essa relação vai dar certo? E aí, será que existe uma mandala específica para isso? Essa foi uma pergunta de uma das minhas alunas e também de uma das minhas seguidoras daqui do canal, num dos vídeos que eu deixei. Então, se você tiver também alguma pergunta ou algo que você queira aprender sobre o tarô, escreve para mim aqui embaixo nos comentários, que pode ser que o tema do próximo vídeo seja o seu comentário também. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar qual é a mandala que você deve fazer para você ver essa compatibilidade nos relacionamentos. Também vou pedir para você duas coisas importantíssimas antes de continuar. A primeira delas é que você fique até o final desse vídeo, porque além de te mostrar qual é a mandala que você vai utilizar para poder fazer esse tipo de leitura, eu quero também te mostrar quais são os riscos e os cuidados que você deve tomar para você não cometer um erro gravíssimo que muita gente comete quando está lendo o tarô, fazendo uma mandala do amor para si mesmo, ou até mesmo algumas vezes para outras pessoas como tarólogo profissional. Então fica aqui comigo até o final que eu vou te contar tudo. Então é isso. Antes de continuar esse vídeo, primeiro eu quero conversar com vocês sobre quais são os riscos que você talvez possa cometer caso você esteja fazendo uma leitura para si mesmo sobre a vida amorosa. E isso que eu vou falar aqui com você é muito importante que você leve em consideração em todo e qualquer tipo de leitura que você fizer para si mesmo, mas principalmente para a vida amorosa. Então vamos lá, o primeiro ponto é que quando eu estou fazendo uma leitura de tarô, eu estou lendo as energias que estão naquele momento, as energias que estão vibrando. Como o tarô, ele lê as energias, e quando eu sinto para poder fazer uma consulta de tarô para a vida amorosa, para mim mesmo, ler para nós mesmos já é um grande desafio. Eu já gravei um vídeo falando para vocês como que faz uma leitura de tarô para si mesmo. Então, eu vou deixar em algum lugar por aqui no card, se vocês quiserem dar uma passadinha lá também. Só que para a vida amorosa, ela é um pouquinho mais intensa a situação. Porque quando nós estamos apaixonados, o que nós queremos ouvir do outro ou o que nós queremos ouvir do tarô é que essa pessoa também está vibrando na mesma vibe que eu. Que nós queremos sempre ouvir coisas boas do tarô. O que faz com que nós não conseguimos nos esvaziarmos do nosso eu para fazer uma leitura concreta, específica. Então vamos lá. Primeiro ponto, se eu começo fazendo uma leitura de tarô na base da ansiedade, isso significa que eu vou ver aquilo que eu estou ansiosa, como por exemplo, eu vou começar a fazer uma leitura de tarô baseado no sim e não, eu quero saber se aquela pessoa está me traindo. Se aquela pessoa estiver realmente traindo você ou não tiver, a tua ansiedade vai bloquear e você vai bloquear a tua mente e você não vai conseguir ver, ou você vai conseguir ver somente aquilo que você está enxergando, ou somente aquilo que você está vibrando ali naquele momento, que é a tua própria ansiedade. Por isso que muitas vezes as meninas lá dentro do meu curso, por exemplo, elas estão com dificuldade de fazer uma leitura, elas vão lá e jogam as cartinhas lá dentro do grupo do Telegram para que as outras também ajudem elas na interpretação. Dependendo da situação, se nós estivermos muito envolvidos naquela situação, vai ficar um pouco difícil de enxergar a situação. Então, o que eu tenho que fazer nesse caso? O primeiro ponto que eu preciso de fazer é sentar, fazer uma meditação, acalmar primeiro o meu coração, me conectar com a minha essência, com o meu eu superior, para que eu possa realmente estar esvaziada ali do meu ego, da minha ansiedade, para que eu possa fazer uma interpretação correta daquelas cartas, para que eu possa realmente ler aquilo que eu preciso ler, aquilo que eu realmente, aquilo que as cartas realmente estão falando comigo, ao invés de ler aquilo que eu quero ler. Agora, é muito comum que nós, como pessoas, seja homens ou mulheres, as mulheres são mais voláteis nesse sentido do que os homens, né? Mas todos nós sofremos esse tipo de ansiedade, que eu sei disso, que é o que essa pessoa tá pensando de mim? Será que ele tá afim? Será que ela tá afim ou não tá afim? O que tá acontecendo? E a gente fica ansioso ou ansiosa, querendo, né, uma resposta ou querendo que aquilo, que o tarô fale conosco. Só que às vezes nós estamos tão inseguros que o que nós fazemos? Nós vamos
lá no tarô todos os dias e fazemos a mesma pergunta por causa da nossa própria insegurança. E o que o tarô vai nos responder? Hoje ele vai responder de um jeito, amanhã ele vai responder do mesmo jeito, só que com a insistência que eu tenho, ou na base da ansiedade, vai chegar um momento que ele simplesmente vai parar de responder, ou vai responder outras coisas, né, por causa da tua ansiedade, porque você não está mais conseguindo se conectar. Então, o que eu preciso de trabalhar aqui? A minha própria segurança. Eu tenho muitos relatos, isso já aconteceu comigo também milhares de vezes, e também acontece muito com as minhas alunas, que elas chegam sempre me trazendo esses relatos, porque eu tô sempre disposta a ajudar, e todos os relatos que elas trazem, eu sempre dou uma orientação com relação a isso lá dentro do grupo do Telegram, de que existem, por exemplo, mulheres que vão toda semana fazer a mesma pergunta na vida amorosa. E é toda semana. E eu sei que isso é verdade, porque eu também já passei por isso. Então, eu sei daquilo que eu tô falando. E eu sei que é verdade. Eu sei que elas estão fazendo. E às vezes você também tá ali todos os dias, você arruma um contatinho, ou arruma um namorado, ou tem o seu marido, e você, na tua insegurança, na tua ansiedade, você fica ali o tempo todo em cima do tarô, achando que o tarô vai trazer para você a segurança necessária. E por mais que o tarô vire para você e fale assim, olha, tem uma grande possibilidade de dar certo lá na frente, você, com a tua própria insegurança, é que às vezes acaba conseguindo estragar tudo. Porque você tá ali o tempo todo e o que acontece? O tarô não tá lendo energias? E aí se você começa ali na tua vida amorosa com uma energia positiva, algo vibrando, só que aí você começa a dar vazão para os teus medos, os teus pensamentos, as tuas angústias. Então, o que você vai fazer? Você vai acabar co-criando os teus medos, os teus pensamentos, as tuas angústias, ao invés de você se libertar para poder viver um relacionamento positivo aí na tua vida. E às vezes nós estamos dentro de um relacionamento tóxico também, e quem não quer enxergar somos nós. E aí, eu sei que é um fato muito complicado, né, de lidar com leituras de amor, porque quando nós ficamos o tempo todo em cima do tarô, querendo saber, nós estamos gerando mais e mais insegurança. E o meu trabalho como taróloga, né, como trabalhadora da luz, não é gerar insegurança, não é prender você numa matrix, mas o meu trabalho aqui é te ajudar a libertar a tua consciência e te ajudar a se tornar uma pessoa mais segura e sabendo que é você quem cocria a sua realidade. Não que isso seja errado. Vocês podem fazer isso? Sim, pode fazer. Só que você, como uma pessoa sensata, como uma pessoa madura e inteligente emocionalmente, você não vai ficar o tempo todo em cima do tarô. Às vezes nós temos dúvidas e inseguranças, às vezes nós precisamos de uma palavra amiga, e o tarô, ele às vezes é esse conselheiro, ou o tarólogo, ele é esse conselheiro pra gente. Só que eu fiz uma vez, eu visualizei ali aquelas energias, ok, então o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar isso na minha mente, no meu coração, eu vou trabalhar as energias que precisam de serem trabalhadas, né? Para quem trabalha, faz o uso do tarot terapêutico como eu faço, então a gente sempre ensina para o cliente como é que você vai trabalhar essas energias, como é que você vai cocriar, como é que você vai manifestar se a gente vê alguma coisa ruim ali, usando o tarot como essa ferramenta. E é exatamente isso que você, como tarólogo, que talvez esteja vendo esse vídeo, também deve fazer. O importante aqui é você entender que é para você utilizar o tarot como uma ferramenta. Mas se você é uma pessoa que sofre de ansiedade, que tem muitos medos, muitas inseguranças com relação à vida amorosa, o que eu aconselho para você é literalmente fazer uma terapia para curar esses medos e essas inseguranças, porque senão você vai continuar manifestando relacionamentos da mesma forma e não vai ser o tarô que vai te ajudar. Porque o tarô, ele vai te mostrar apenas as energias que você está vibrando e como que você pode trabalhar essas energias, mas a terapia em si, em determinados casos, se fazem sim necessários. Agora, para você que é tarólogo, né, e tá passando por uma situação oposta, vem aquele cliente constantemente e quer saber isso, aí o que eu tenho que falar para você é o seguinte, tenha paciência, porque a pessoa, ela só vai entender no momento dela. E infelizmente isso acontece, existem pessoas que vêm toda semana fazendo os mesmos questionamentos, a gente ensina, a gente fala, a gente olha, e às vezes a gente vê que o relacionamento não vai dar certo, mas a pessoa tá insistindo constantemente em
dar certo, em fazer, por quê? Porque ela tá querendo ver algo diferente. Ela quer enxergar uma coisa e o tarot tá falando outra. Então ela fica insistindo justamente porque ela não consegue enxergar. Só que infelizmente, ou felizmente, talvez, não sei, todos nós temos livre-arbítrio, né? Então, o que você tem que fazer é esperar a pessoa no tempo dela. Faça o teu trabalho, cumpra aquilo que você precisa de cumprir e deixa a pessoa chegar no tempo dela, na consciência dela. Porque a única coisa que você pode fazer nesse momento é o seu trabalho de formiguinha, que é mostrar aquilo que tá ali, né? Mostrar, talvez, quando você vê que a pessoa tá muito insegura, dar algumas dicas para poder trazer um pouco mais de segurança ou como agir. Então aí vai depender um pouco de qual é a tua especialidade, se você é terapeuta, holístico, se você vai depender muito, nesse caso aí, de você, daquilo que você está preparado também para poder passar. Se você não estiver preparado terapeuticamente, holisticamente falando, para poder ajudar aquela pessoa, simplesmente passe a mensagem, ok? Existem vários tipos de mandalas que você pode fazer, só que essa mandala em específico ela é mais para compatibilidade de relacionamentos. E essa mandala, que é a Torre de Afrodite, eu recomendo vocês fazerem tanto, às vezes a pessoa chega para poder saber da vida da pessoa, né, do outro, do cônjuge talvez, ou do companheiro, mas ela não chega esperando fazer a parte dela, né? Ou seja, porque a mandala ela tem duas partes, e eu vou te explicar daqui a pouquinho como é que funciona. E é importante que você faça as duas partes, que é o que ele pensa, o que ele sente, ou ele ou ela, né? E o que o consulente também pensa ou sente da relação, porque dessa forma você consegue identificar determinados pontos que a pessoa está vibrando, né? E que às vezes nem ela mesma percebe. E é muito interessante quando eu faço essa mandala com alguns clientes, porque isso traz uma certa luz na consciência e ajuda algumas pessoas a tomarem decisões, né, através dessa luz na consciência. Lembrando que nós apenas vamos visualizar e aconselhar aquilo que o tarô está falando ali, né? Mas a decisão é sempre do cliente, a decisão é sempre dele, tá? Do consulente. Você nunca toma decisão pelo teu consulente, porque eu vou te contar uma coisa. Se você fizer isso, vai dar merda. Pode escrever o que eu tô falando, tá bom? Vai dar merda. Então é isso e bora pra mandala. Aqui eu vou ensinar pra vocês como fazer a mandala da Torre de Afrodite de uma maneira simples e prática, tá? Então aqui na cabeça a gente vai colocar os pensamentos. Então a gente coloca os pensamentos primeiro da outra pessoa, né? Do cônjuge do meu consulente, o que ele pensa, o que ele sente e qual é o que ele sente fisicamente. Então, aqui são sentimentos do coração, aqui são sentimentos físicos. No caso, às vezes, eu particularmente, Daniele, eu faço, às vezes, esse terceiro ponto aqui, quais são as atitudes que ele vai tomar, mas aí fica a seu critério. A mandala de Afrodite originalmente fala que essa terceira cartinha, ela é utilizada para ver qual é a conexão física que ele sente, qual é a química que sente pela outra pessoa. E aqui a gente vai colocar o nosso consulente. O que o nosso consulente pensa, o que o consulente sente e o que o consulente, né, sente com relação à atração física. Porque às vezes pode ser que tenha um relacionamento, por exemplo, que a pessoa já não tem sentimentos, tem amor, mas não tem absolutamente mais nada, né? Não sente mais nada fisicamente. Então, aí vai depender muito daquilo que você está querendo visualizar, ou daquilo que o teu consulente está perguntando, tá? E aqui, normalmente, ele fica aqui embaixo, é o resultado da situação. Como aqui eu tenho pouco ângulo na câmera, eu posso colocar aqui também qual seria o resultado da situação. Você vai ler aqui, através do tarô, posso pedir uma clarificação sobre o que ele está pensando? Sim, posso pedir uma clarificação, posso trazer 2 cartinhas, por exemplo, para poder clarificar, 2 para cada uma, para cada posição aqui, ou 3 cartinhas para cada posição. Então, isso vai depender do quê? Da forma como você lê o tarô. Lá dentro do curso, eu sempre falo para vocês, né, seguirem bastante a intuição de vocês e por aí vai. Mas o mais importante aqui é o que essa carta está dizendo nessa posição. Então, eu vou ler as cartas através das posições. Aqui, no caso, se fosse uma consulta real, né? Porque, às vezes, o nosso consulente, ele chega até a gente porque está com uma dúvida, por exemplo, no relacionamento. E por que eu preciso de colocar ambas as partes? Por quê?
Às vezes a pessoa está querendo saber o que a outra pessoa sente. O que a outra pessoa sente, o que a outra pessoa pensa, mas ela mesma não sabe o que ela sente, ela não sabe o que ela pensa. E ela está tentando algumas vezes tomar uma decisão baseada nos sentimentos e nos pensamentos da outra pessoa, não dela mesma. E o que isso vai acontecer? O que isso vai provocar? Né? Infelicidade na mente dela. Então, vamos analisar essa mandala aqui, que eu tirei de uma maneira bem aleatória, só como exemplo, e depois você testa na sua casa e vai fazendo as tuas combinações aí na tua casa, tá? Suponhamos que aqui seja um homem e uma mulher. E esse lado seja o lado da minha consulente, para vocês entenderem melhor o que eu estou falando com vocês. Aqui, nos pensamentos do marido, por exemplo, suponhamos que seja uma mulher que está pensando em se separar do marido. Aqui nos pensamentos do marido, como saiu um 4 de paus, mostra que ele tem um pensamento, né, de estabilidade com ela. Né? Mostra que ele tem um pensamento de estabilidade, de casamento, de tranquilidade, de amor. Então, eu vejo que sim. Ou seja, e os sentimentos dele? Vem a carta da papisa. É uma pessoa que não demonstra muitos sentimentos, que é uma pessoa mais silenciosa, que é uma pessoa mais fechada, mas é uma pessoa que eu poderia dizer que tem sim sentimentos por ela, certo? E aqui, na conexão física, vem a carta dos amantes, que mostra que ele tem sim uma conexão física, porém é uma pessoa que trabalha de uma maneira mais racional, né? Então a gente pode dizer aqui que tem amor, tem paixão da parte dele, mas que ele é uma pessoa mais racional e que nem sempre ele vai demonstrar isso. Mas eu vejo aqui, né, por essas cartas, que tem sim uma grande, né, ele tem carinho, tem compatibilidade, né, ele sente essa compatibilidade e tem bons pensamentos e sentimentos com relação à minha consulente. No caso da consulente, o que ela pensa? Ela pensa, talvez, duas coisas aqui, ou ter um relacionamento feliz, ou ela pensa nessa felicidade nesse casamento, né? Ela tá pensando muito nessa felicidade aqui. Nos sentimentos dela, quando a gente para analisar aqui, a gente percebe que tem um 9 de espadas, que mostra o quê? Que tem alguma coisa que tá tirando o sossego dela, tá tirando os pensamentos dela. Né? Então, nessa coisa aqui, eu vejo que ela não tem os mesmos sentimentos por ele que ele tem por ela. Então, esse aqui seria literalmente um típico caso daquele que eu falei para vocês, né? De que a consulente gostaria de saber o que ele sente, mas ela não tá observando o que ela mesma tá sentindo. E aqui, olha, com o 8 de paus na vida sexual do casal, a gente vê claramente de que ela está muito confusa, gerando muitos conflitos, ou seja, ela não sente mais o desejo pelo consulente da mesma forma que ele sente por ela. Então, a gente vê claramente aqui onde é que está o problema. Ela está pensando em se separar, às vezes porque está criando conflitos com ele, mas na verdade o conflito está onde? Às vezes o conflito está aqui nela. Entende? O motivo de ser tanto a parte do consulente quanto a parte do cônjuge da consulente. E aqui seria o resultado. Né? O resultado sai um 2 de espadas, ou seja, é um casal que está vivendo, né, aqui 2 de espadas, que tem uma tendência de ficar ali tampando o sol com a peneira. Né? Uma pessoa que tem dificuldade, são duas pessoas que têm dificuldade de trabalhar, né, as emoções e que está se defendendo através da razão aqui, principalmente ela. Né? E eu posso puxar mais cartas, se for o caso? Posso puxar mais cartas, se for o caso. Um mago, ou seja, ó, rei de espadas. Então, o que eu diria nessa situação? De que esse relacionamento tem futuro? Pode até ter um futuro nesse relacionamento, mas se eles agirem de uma maneira extremamente racional. Mas a questão não é se tem um futuro ou se não tem um futuro. A questão aqui é, será que essas duas pessoas seriam felizes juntas? Né, baseado somente no racional, na frieza, né, seria um casamento frio. Da parte dele, não, mas da parte dela, sim, porque quem está passando por conflitos aqui seria ela, né, seria essa pessoa aqui. Então, aconselharia realmente a parar e a pensar o que a pessoa sente. E aí, como taróloga terapeuta, né, eu iria entrar na questão do fato do que? O que você sente? Por que você tem tanta dificuldade de assumir, né, os seus próprios sentimentos e esse medo de ser feliz?
E aí existem, aí seriam outras técnicas que eu ensino lá dentro do curso, enfim. Entro nesse mérito de uma forma mais aprofundada dentro do curso. Então, não vai embora ainda porque eu tenho um recado muito importante para você. Se você gostou desse vídeo e se você quiser aprender mais sobre o tarô, lá dentro do meu curso Tarot Terapia, eu te ensino a minha própria metodologia, como aprender a ler o tarô de uma maneira simples e descomplicada ao mesmo tempo. Ou seja, é a metodologia que eu utilizo e além de você aprender a ler o tarô, eu te ensino quais são os passos que você deve dar para fazer com que a tua leitura se torne mais terapêutica. Te ensino também a limpeza de chakras, o que cada chakra está relacionado com uma determinada área da nossa vida para você ajudar o seu consulente na hora que você vê determinadas coisas ali dentro do tarô, como dar os seus primeiros passos para você se tornar um tarólogo profissional. Além de ter um mini curso de baralho cigano. Gente, esse curso, ele é simplesmente completíssimo. Acha que acabou por aí? Não, tem mais ainda, porque tem a jornada da prosperidade lá dentro do curso e ainda como você vai transformar a sua vida. Olha, simplesmente completo do mais completo. Então, se você não quiser perder essa oportunidade, eu vou deixar o link para vocês aqui embaixo na descrição do vídeo. Deixa seu like também, se inscreve no canal, já curte, compartilha o vídeo e até mais!